Colossenses 1:13 da Bíblia Sagrada. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho. Há uma razão pela qual somos chamados de cristãos. Se voltarmos à origem da palavra na Bíblia, os crentes em Antioquia foram chamados de cristãos pela primeira vez porque se comportaram como Cristo. Tudo o que fizeram foi semelhante às coisas que Jesus fez, e por isso foram chamados de cristãos, ou seja, semelhantes a Cristo. Nós somos chamados cristãos porque fomos feitos para ser como Cristo. Fomos regenerados e agora temos a semelhança de Cristo. Portanto, tudo o que fazemos deve glorificar a Deus e não a Satanás. Existem práticas, tradições ou atos que alguns cristãos participam que são considerados satânicos. Muitos cristãos acabam envolvidos nessas práticas, seja de forma consciente ou inconsciente. Alguns são até mesmo coagidos a participar desses atos satânicos, sem compreenderem o que fazer além de segui-los. No entanto, Jesus não nos resgatou da escuridão apenas para que carregássemos essa escuridão conosco para onde quer que fôssemos. Ele não nos livrou das garras do diabo para que abraçássemos as tradições malignas. É crucial que identifiquemos esses atos satânicos e deixemos claro que não vamos nos envolver com eles. Se porventura já estivemos envolvidos em tais práticas, é necessário rompermos com elas em nossas vidas. A verdade é que muitos desses atos satânicos atraem maldições sobre a vida das pessoas, e essas maldições não são passageiras. Algumas delas podem persistir por gerações. Portanto, é fundamental quebrar esses laços com determinação e buscar a orientação divina para vivermos uma vida em sintonia com os princípios cristãos. Se fomos chamados a estar em Cristo, por que deveríamos nos envolver em atos diabólicos? Muitos cristãos foram enganados de várias maneiras, achando que estão fazendo o que é certo, quando na verdade estão se envolvendo em ações que não deveriam ser feitas. Alguns deles acreditam erroneamente que Deus apoia certas coisas que, na realidade, estão em desacordo com a vontade divina. A razão pela qual muitos cristãos caem nesses equívocos é a ignorância. Por que os cristãos deveriam ignorar as estratégias de Satanás? Imagine que você seja um soldado e desconheça completamente seu inimigo. Você nunca saberá como se defender adequadamente, nem compreenderá as táticas que seu adversário pode utilizar para derrotá-lo. A Bíblia nos ensina em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém de nós carece de sabedoria, deve pedir a Deus, que dá liberalmente a todos, sem reprovar, e lhe será concedida. Precisamos implorar a Deus para abrir nossos olhos, para que possamos ver claramente, e também para abrir nossas mentes, a fim de compreendermos as coisas. No mundo, há muitas práticas satânicas nas quais as pessoas se envolvem. Vamos abordar 5 delas, pois elas representam uma parcela significativa dessas práticas malignas. Devemos fazer todo o possível para evitar essas coisas em nossas vidas, e se porventura já as tivermos praticado, devemos buscar o perdão divino. Quando alguém decide fazer parte de uma aliança maligna, especificamente uma aliança de sangue, é importante enfatizar que Deus só reconhece o sangue de Jesus Cristo derramado para a expiação dos pecados. Qualquer outro tipo de aliança de sangue é, na verdade, uma aliança demoníaca. Aqueles que promovem essas alianças alegam que elas te vinculam e te ajudam a cumprir suas promessas. No entanto, é fundamental compreender que isso é uma mentira. Muitos de nós não percebem o poder que o sangue realmente possui. Muitas vezes, o vemos apenas como um fluido que flui em nossas veias e não reconhecemos sua importância. Se examinarmos as Escrituras, veremos que o sangue tem uma grande significância. É usado como sacrifício e também como meio de buscar perdão. Portanto, é essencial que evitemos qualquer aliança que envolva o uso de sangue que não seja o de Jesus Cristo.
pois isso nos conduz a caminhos espirituais perigosos e distantes de Deus. O sangue é utilizado para estabelecer alianças, e a única aliança de sangue reconhecida por Deus é aquela que provém de Cristo. Quando alguém cria uma aliança com sangue que não tem relação com Cristo, está invocando demônios e se ligando a eles. Nada de bom jamais resulta de qualquer aliança de sangue que não seja baseada em Cristo. Um exemplo ilustrativo. Um adolescente e uma jovem se apaixonaram durante o ensino médio, acreditando que nada poderia separá-los devido ao amor que compartilhavam. Fizeram promessas um ao outro, mas um dia, assistindo a um filme, tiveram a ideia de fazer uma aliança de sangue, prometendo que nunca se separariam, não importando o que acontecesse. Na época, viram isso como uma promessa comum e sentiam que poderiam rompê-la a qualquer momento. No entanto, após irem para a faculdade, o destino de ambos tomou um rumo misterioso e trágico, pois ambos faleceram de maneira semelhante no mesmo dia. Isso ilustra os perigos das alianças de sangue que não estão relacionadas a Cristo e como podem ter consequências devastadoras. É fundamental buscar a orientação divina e evitar tais práticas espirituais que não estão em consonância com a vontade de Deus. Há muitos adolescentes e jovens lá fora que entram em alianças de sangue sem entender o quão satânico isso é. Se você já participou de uma dessas alianças, precisa buscar libertação. É essencial orar para sair dessas alianças, pois ao entrar nelas, você está dando ao espírito maligno uma base legal para operar em sua vida. Em outras palavras, os demônios terão o direito de executar seus planos em sua vida. Vale ressaltar que os relacionamentos não são o único contexto em que essas alianças de sangue são estabelecidas. Muitos grupos ocultos também participam dessas alianças de sangue. Quero deixar um aviso claro. Mantenha-se afastado de alianças de sangue, pois você não tem ideia das portas que elas podem abrir em sua vida. Conheço muitas pessoas que fizeram isso e, décadas depois, ainda estão sofrendo as consequências dessas alianças que fizeram no passado. Portanto, é crucial buscar a libertação espiritual e evitar qualquer envolvimento com práticas que vão contra os princípios divinos. Outro problema que merece atenção é a presença de discórdia entre os cristãos. O livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16, nos lista coisas que Deus odeia, e a última delas está no versículo 19. Um falso testemunha que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Deus detesta ações que promovem a semeadura de discórdia entre irmãos, porque isso é um ato satânico. Sabemos que o diabo é capaz disso. Ele se deleita em causar perturbação entre os cristãos. Ele não deseja ver os seguidores de Cristo crescerem em unidade. Para alcançar seu intento, ele planta espinhos nas igrejas, garantindo que aqueles que causarão discórdia sejam os próprios membros. Se permitirmos que o diabo nos use para causar separação no corpo de Cristo, estamos agindo de maneira satânica e devemos nos arrepender. Existem várias coisas que as pessoas fazem que podem causar discórdia, e uma delas é a promoção de doutrinas falsas. Isso é particularmente disseminado por falsos profetas, falsos mestres da Bíblia e falsos pastores. Eles entram nas igrejas agindo como se fossem defensores da unidade, mas, na verdade, são lobos disfarçados de ovelhas. Sua verdadeira intenção é semear discórdia, introduzindo doutrinas falsas. Algumas pessoas podem acreditar nessas doutrinas, enquanto outras não, o que pode resultar em divisão. Onde existe divisão, a casa não pode permanecer unida. É crucial que, neste momento, avaliemos se estamos promovendo doutrinas falsas entre os cristãos, se estamos incentivando a crença em algo que não está de acordo com a Bíblia ou que não é verdadeiro. Precisamos parar com isso, pois é uma influência satânica. Outra maneira pela qual a discórdia pode ser semeada entre os cristãos é através da fofoca. Falar mal de alguém pelas costas,
disseminando informações prejudiciais, está incitando outras pessoas a sentirem hostilidade em relação àquela pessoa. A Escritura adverte sobre isso no Salmo, capítulo 105, versículo 5. Aquele que secretamente calunia seu próximo, eu o silenciarei. Aquele que tem um olhar altivo e um coração orgulhoso, não vou suportar. Portanto, devemos ser diligentes em evitar a promoção de doutrinas falsas e fofocas, pois essas ações não apenas prejudicam a unidade entre os cristãos, mas também estão em oposição aos princípios bíblicos. Em vez disso, devemos buscar promover a paz e a harmonia dentro da comunidade cristã. Outra questão crítica é o engano, que é abordado quando Jesus estava interagindo com algumas pessoas na Bíblia. No livro de João, capítulo 8, versículo 44, ele disse: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Neste versículo da Bíblia, Jesus estava se dirigindo a um grupo de pessoas que afirmavam ser filhos de Deus. Eles acreditavam que podiam reivindicar o título de filhos de Deus sem manifestar as características de um verdadeiro filho de Deus. Jesus teve que esclarecer a realidade para eles. Ele os chamou de filhos do diabo, porque estavam completamente identificados com as características de seu pai, o diabo, que é um mentiroso e o pai da mentira. Essa passagem nos lembra da importância de vivermos de acordo com a verdade e não cair no engano, pois isso nos afasta da verdadeira identidade como filhos de Deus. Jesus nos exorta a seguir o caminho da verdade e a evitar a mentira, que é uma característica do inimigo. A biologia nos ensina sobre genética e características, e como a formação genética da descendência pode ser herdada dos pais. Alguns hábitos são transmitidos por meio da genética, assim como certas características são passadas dos pais para os filhos. Isso é precisamente o que Jesus estava comunicando às pessoas quando ele as repreendeu por serem mentirosas, identificando-as como pertencentes ao diabo. Não há atalhos ou maneiras de amenizar essa realidade. O que Jesus estava enfatizando é bastante claro. Se alguém pratica a mentira, essa pessoa está alinhada com o diabo. Infelizmente, muitas pessoas neste mundo transformaram a mentira em algo comum e até chegam ao ponto de dar falso testemunho contra outras. A prática da mentira tornou-se para muitos uma parte integral da vida humana, mas Jesus nos adverte que isso não está certo. Essa é uma das maravilhas da Bíblia e do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos lembra da importância de vivermos com integridade e de acordo com a verdade. Jesus nos chama a seguir um caminho de honestidade e a rejeitar a mentira, que é uma característica do inimigo. A Bíblia nos apresenta a realidade como ela é, sem rodeios ou dissimulações. Ela nos ensina que não há necessidade de sermos mentirosos, pois isso não nos traz nada além de sermos adotados na família do diabo. Não há desculpas válidas para a prática da mentira, pois Deus a abomina profundamente. No livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 e 19, encontramos a lista das coisas que são detestadas por Deus. O versículo 17 nos diz que ele abomina um olhar orgulhoso e uma língua mentirosa. Por que Deus tem tamanho desagrado pela língua mentirosa? A resposta é simples. Porque essa é uma característica do diabo. Portanto, a mensagem é clara e direta na Bíblia. Devemos evitar a mentira e a falsidade, pois essas são características que vão contra a vontade de Deus e nos afastam da verdade e da integridade. É uma lição valiosa que a Bíblia nos ensina e que devemos levar a sério em nossas vidas. Há uma prática comum entre os cristãos que chamamos de mentirinhas brancas, que são mentiras ditas para evitar problemas ou não implicar outra pessoa. Essas mentiras também são conhecidas como mentiras necessárias. No entanto, não importa como as chamemos ou descrevamos,
Deus não faz distinções entre tipos de mentiras. Para Ele, uma mentira é sempre uma mentira. Se você conta mentiras e ainda afirma ser uma criança de Deus, isso não reflete a verdadeira característica de Deus, nem sua identidade como seu filho. É crucial fazer o que for necessário para se afastar da família do diabo, pois você não deve fazer parte das crianças do diabo. Não permita que as mentiras o arrastem para o abismo da vida. Lembre-se de que Deus ama a todos, e é por isso que Jesus morreu por todos, não apenas por alguns poucos escolhidos. No entanto, ao mesmo tempo, não podemos continuar praticando o que Deus abomina. Portanto, devemos buscar viver com integridade, de acordo com os princípios divinos, e evitar a prática da mentira. Deus nos deu o tipo de pessoas que Ele deseja para adorá-lo. Como nos diz João 4:24, Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Deus anseia por adoradores que sejam sinceros e que expressem a verdade em seu culto, em contraste com aqueles que contam mentiras. A verdade, por sua vez, é o oposto da mentira, e sabemos que o diabo é conhecido como o pai da mentira. Portanto, aquele que representa a verdade que deve habitar em nós a todo momento é Jesus Cristo, como afirmado em João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, a verdade que devemos abraçar e viver é Jesus Cristo, que nos conduz ao Pai e é a personificação da verdade divina. Ele é o caminho que nos leva à adoração verdadeira e sincera a Deus, nosso Pai Celestial. Jesus é a personificação da verdade, e Ele é o caminho que Deus deseja que sigamos. Ele é o único caminho para chegarmos a Deus. Como temos vivido nossas vidas? Temos escolhido a mentira em vez da verdade? Temos optado pelo caminho de Satanás? Satanás é conhecido como o pai da mentira, e ele usou a mentira desde o início para levar a humanidade à queda. Se você engana as pessoas, está se alinhando com o diabo, pois ele é o mestre da mentira. Se afirma ser um cristão e engana muitas pessoas, saiba que Deus não é seu pai. Seu verdadeiro pai é o diabo, Satanás. É essencial reconhecer que esse comportamento é diabólico. Não podemos ser chamados de cristãos quando estamos cheios de mentiras. Não podemos ser chamados de cristãos quando damos falso testemunho contra nossos vizinhos. Ser um cristão implica em viver na verdade e na integridade, refletindo a natureza de Jesus Cristo, que é a verdade. Portanto, devemos abandonar a mentira e abraçar a verdade em todas as áreas de nossas vidas. Uma das piores coisas que alguém pode fazer é enganar a si mesmo e negar ser um enganador, mesmo quando sabe que está agindo dessa maneira. Em vez de se iludir, a atitude correta é buscar o perdão. Deus está disposto a perdoar e libertar aqueles que estão dispostos a permitir que a verdade prevaleça em suas vidas. Não podemos ser chamados de cristãos e, ao mesmo tempo, enganar as pessoas. Devemos fugir desse pecado. Outra questão importante é não tentar a Deus. Muitas pessoas fazem isso com frequência, e isso é evidenciado em programas de TV e na vida cotidiana. Tentar a Deus é diferente de testar o Espírito, como 1 João, capítulo 4, versículo 1 nos ensina. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. É fundamental discernir entre testar o Espírito em busca de orientação divina e tentar a Deus com atitudes imprudentes ou desrespeitosas. Devemos buscar a sabedoria e a orientação de Deus em nossas ações, mas não devemos colocar o Senhor à prova de maneira desrespeitosa. A Bíblia nos ensina que podemos testar os espíritos para discernir a verdade. Testar os espíritos significa examinar cuidadosamente o seu caráter espiritual para confirmar a sua origem. É importante distinguir entre testar e tentar, pois são duas coisas distintas.
Tentar a Deus equivale a desafiá-lo ou forçá-lo a provar sua natureza para nós. Muitas pessoas, inclusive alguns cristãos, fazem isso inconscientemente. Existem dois tipos de testes, de acordo com a Bíblia. Um é aceitável e o outro não é. O primeiro tipo de teste aceitável está relacionado aos dízimos e ofertas. Deus nos convida a testá-lo nessa área, como mencionado em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. O segundo tipo, que não é aceitável, é o tipo de teste que Satanás usou contra Jesus, tentando-o a realizar um ato ousado para provar sua divindade. Isso é satânico, pois envolve desafiar Deus. Jesus respondeu a Satanás, dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Todos desejamos ser reconhecidos como cristãos diante de Deus, mas devemos evitar práticas satânicas como tentar a Deus. Essas atitudes não devem fazer parte de nossas vidas. Se estamos envolvidos em tais práticas, nunca é tarde para nos arrependermos, nos afastarmos delas, orarmos fervorosamente para que Deus nos ajude a renunciar a essas práticas e fortalecer nosso relacionamento com Ele. Espero que estas reflexões tenham sido significativas e edificantes para você. Se você apreciou o conteúdo e deseja continuar recebendo mensagens inspiradoras e reflexões bíblicas, por favor, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. Sua participação é fundamental para compartilharmos a palavra de Deus e promovermos a busca pela verdade e pela vida em Cristo. Obrigado por estar conosco e que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você.